Olá pessoal, a gente vai fazer um exercício agora do capítulo 2 da seção 1. A seção R é um corpo. Vamos fazer o exercício número 2. Ele pede o seguinte: dados A, B, C e D em R, tais que B e D sejam diferentes de zero. Ele quer que a gente prove duas coisas. Primeira coisa, que A sobre B mais C sobre D é igual a AD mais BC sobre BD. E depois o produto, tá? Que A sobre B vezes C sobre D é igual a C sobre BD. Qual que é a nossa base para fazer a prova dessas duas igualdades? A nossa base são os axiomas das operações em R, as operações de soma e produto, que é a associatividade, a comutatividade, o elemento neutro, o inverso e a distributividade. Essas propriedades a gente tem e pode usar. Essas propriedades aqui em cima a gente precisa mostrar. Então, para a gente começar a provar a propriedade 1, primeiro a gente vai precisar de dar um passo antes. Então, vamos provar primeiro que A sobre D mais C sobre D é igual a A mais C sobre D, porque isso também a gente não tem em R. Veja que isso daqui não é uma propriedade, não existe um axioma para a operação do quociente P sobre Q. Não tem propriedades aqui. As propriedades que a gente tem aqui é para a operação de soma e para a operação de produto, ok? A gente vai provar essa operação aqui, que a gente conhece, usual, utilizando aqueles axiomas. Então, primeira coisa, aqui a gente sabe que a gente pode reescrever dessa forma: A vezes D elevado a menos 1 mais C vezes D elevado a menos 1. Isso é pela definição, né, do quociente. Agora, utilizando aqui, né, a distributividade, né, a parte da volta dela, a gente vai colocar em evidência o D a menos 1. Vai ficar D a menos 1, que multiplica A mais C. E agora eu inverto aqui o D a menos 1. Agora eu tenho um produto aqui, né, e agora eu consigo escrever do jeito que eu quero, que A mais C sobre D é igual a A mais A sobre D mais C sobre D. Como eu queria, né? Então, agora a gente já sabe que quando a gente tem o denominador comum, a gente consegue somar os dois termos que estão acima, tá? Então, a gente vai fazer agora, passar para o segundo passo. A gente quer ver quanto que é A sobre B, né? Mais C sobre D, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui o elemento neutro multiplicativo, né? Então, a gente vai multiplicar por 1 as duas frações, né? Só que esse elemento neutro multiplicativo, olha, observa, ele pode ser escrito de várias formas, né? Não é da forma que a gente quiser, não, de várias formas. A gente tem como hipótese que o B é diferente de zero, então ele é invertível. Então, o 1 pode ser escrito como B vezes B a menos 1, ou ainda o 1 pode ser escrito como D vezes D a menos 1. Então, a gente vai fazer isso aqui nesse próximo passo, tá? Utilizando asterisco, a gente vai dizer que A sobre B vezes, e aí aqui eu vou escrever o D vezes D a menos 1. Mais C sobre D, que multiplica, aqui eu vou escrever B, tô substituindo esse 1 aqui por B vezes B a menos 1, tá? Só que agora, vou deixar aqui bem no cantinho, tá? Vou fazer um quadradinho aqui bem no cantinho com essa observação, pra gente continuar, ó, só pra vocês observarem a escrita, né? Tem que ser nessa direção aqui, ó, que a gente tá mantendo a igualdade, tá? Estamos continuando. Isso aqui, agora eu vou escrever em formato de fração. Veja bem como fica, né? A sobre B vezes D sobre D a menos 1, mais B vezes B a menos 1, ó, C sobre D vezes B sobre B. Eu escrevi errado aqui, tá? É D sobre D. Nesse ponto, olha o que a gente tá precisando. A gente está precisando de utilizar a segunda propriedade, tá vendo? Eu tô precisando muito dessa segunda propriedade aqui, mas eu ainda não tenho ela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar um pause na primeira propriedade.
Vamos para a segunda propriedade, mostrar ela, depois a gente termina aqui em cima, tá? Fica um pouco fora de ordem, mas para vocês saberem também que a gente não faz tudo certo de primeira, não. C sobre D. Quanto que é isso, né? Eu vou reescrever isso da seguinte forma. Isso pode ser escrito como A vezes B a menos 1, tá? Vezes C vezes D a menos 1. Agora, eu vou utilizar a comutatividade do produto e vou comutar esses dois aqui, ó. Olha como que vai ficar. A vezes C vezes B a menos 1 vezes D a menos 1. Vou usar a associatividade do produto. Vai ficar A vezes C, que multiplica B vezes D. E esse aqui eu posso escrever a menos 1. E agora, eu posso reescrever isso daqui na forma de quociente, porque aqui eu tenho um número entre parênteses e outro número entre parênteses. Aí sim eu consigo AC sobre BD, que é o que a gente queria, né? A segunda propriedade está provada, ok. Então, agora sim, né? Pela segunda, usando aqui então, né? Nessa igualdade aqui, usando a propriedade número 2... a gente vai poder dizer que isso daqui é igual a A vezes D sobre BD mais C vezes B sobre DB. Eu já usei um asterisco, agora vou usar o 2 asterisco para indicar essa afirmação que a gente provou aqui em cima, tá? Se eu tenho o mesmo denominador, é só eu repetir o denominador e somar quem tá em cima. Então, olha, usando aqui então 2 asterisco, a gente vai ter que repete o denominador embaixo, vai ficar BD, e soma em cima, quem tá em cima, AD mais CB. Mas veja, já chegamos aqui em quem a gente queria. Então, tá aprovada também a primeira propriedade. Então, assim, a gente prova essas duas propriedades aqui da operação do quociente.